Hoje nós temos a oportunidade, comemorando o nascimento de Jesus, e trazemos essa experiência tão linda e maravilhosa que nós aprendemos através das Escrituras e reconhecemos o nascimento, a trajetória, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o Natal é alegria, é nascimento, Natal é reconciliação, é religar, Natal, o Deus prometido que se manifesta entre nós, a esperança do nosso Redentor. Natal feliz é com Jesus, e o Natal derivado do latim, e assim significa nascimento, e também derivado do latim, fala de começo. Então são duas palavras muito fortes que representam essa data, e que nós sabemos o quanto o nascimento de Jesus dividiu a história da humanidade. Nós temos hoje, as pessoas usam o AC e o DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, o mundo tem centenas de milhares de anos, mas foi separado os 2000 e poucos anos do nascimento de Jesus, que é onde nós estamos. O antigo do novo. O princípio, e hoje nós estamos perto do fim. Portanto, o nascimento de Jesus, ele marcou os céus e a terra. O nascimento de Jesus é referência para nós cristãos. O nascimento de Jesus, que é o começo, mas podemos dizer também que é o recomeço, porque segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele fala que o primeiro Adão falhou, pecou, e o segundo Adão venceu na vida, venceu a morte. Então nós temos a referência do recomeço, como o teatro mostrou muito bem. Adão e Eva tinham a liberdade e a presença de Deus e perderam, porque desobedeceram. O primeiro Adão nasceu pronto e falhou. O segundo Adão nasceu de uma mulher, como um homem natural, e venceu na vida, e venceu a morte, e reina e vive para sempre. Uau, que coisa linda isso. Então, querido, Natal, ele nos representa muito, uma das comemorações, ou talvez a mais importante para nós cristãos. Cristo é o centro para nós cristãos. Cristão também podemos definir como pequenos cristos, que assim nós devemos viver como ele viveu. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que ele venceu, e em nome dele nós venceríamos. Portanto, vamos passar muitas coisas que Jesus passou, mas ele venceu e nós venceremos em nome dele. Eu creio. Então comece a fazer, querido, comece a fazer o que precisa ser feito. Recomece, ou comece a fazer o que tem que ser feito, porque Jesus Cristo nasceu, a esperança voltou. Nós temos a oportunidade hoje, pelo Redentor, de termos acesso como Adão e Eva ao Pai, ao Deus Pai. Então, esse tempo agora é tempo de você começar a revirar as gavetas e tirar tudo aquilo que não serve mais. É tempo de começar a ir no armário, Patrícia, aquelas roupas que a gente não usou o ano todo, comece a separar roupas boas e comece a doar para as pessoas. Sabe, aquilo que você não usa um tempo está lá enferrujando, aquilo está embolorando, e coisas boas que você não usa, é tempo de recomeçar. Para recomeçar algo novo, precisa deixar o velho para trás. Comece a fazer. Ontem eu fiquei feliz, porque todos os anos eu faço isso, te dá uma geral, e a Sara ontem com uma sacola, um saco. O que é isso, minha filha? Eu falei assim: essas são roupas, pai, que eu vou doar, que eu não uso mais. Eu falei: uau, coisa boa. Exatamente isso, querido. E da mesma forma, nós precisamos começar o ano, principalmente por esse momento de recomeço com o nascimento de Jesus. Limpe o seu coração das dores, do que passou, das injustiças, das palavras, dos relacionamentos que muitas vezes estão desgastados. Deixe para trás isso. Perdoe para ser perdoado. Ame para ser amado.
É tempo de recomeçar, é tempo de esperança, é tempo de fazer novo, novidade de vida em todas as coisas. E não é por acaso que comemoramos no final do ano, esse momento tão sublime. Claro, Jesus nasceu nesse período, mas comemoramos essa data, e não importa a data, importa que a gente traga à memória aquilo que nos traz esperança. O nascimento de Jesus é esperança para nós, é renovo em nossas vidas. Comece então a pensar nisso, libere aquilo que não é bom para a sua vida, que não é do propósito de Deus para a sua vida, deixe para trás e comece a viver em novidade de vida. E nós podemos sim encontrar ânimo, força, de novo em Cristo Jesus. Você pode ser renovado, você pode ser restaurado em Cristo Jesus, vivendo em novidade de vida. Jesus, nós comemoramos essa data tão importante, o nascimento de Jesus, para nós iniciarmos um novo nascimento, nascimento do Espírito, renovar o nosso espírito, a nossa mente, recomeçar tudo novo. Querido, e essa esperança que traz segurança e confiança, nós vamos encontrar em Jesus Cristo. Se nós ficarmos procurando nas pessoas e nas coisas, nós vamos nos frustrar. A sua esperança, a sua confiança precisa estar diante de Jesus Cristo. E é interessante que nós temos pelo menos 3 pilares que eu coloquei aqui em Cristo que nós devemos nos basear. Primeiro, a sua trajetória na terra. A trajetória de Jesus, homem na terra, é para cumprir um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Todas as coisas Deus faz com propósito, inclusive cada um de nós. Diga propósito. Você não nasceu por acaso, você nasceu porque Deus tem um propósito na sua vida. E Jesus também nasceu por um propósito, um pilar poderoso da trajetória de Jesus, é o propósito que Deus tinha para ele. Segundo ponto, a sua morte, ou seja, em entrega, ele se entregou por cada um de nós, ele se entregou pelo homem, pela humanidade. Ele resgatou o que o homem perdeu lá no Éden, no princípio. Ele resgatou, nos deu oportunidade, esperança de vivermos a eternidade na presença de Deus, porque estamos condenados à morte eterna. E Jesus nos devolve a esperança, o Redentor, o Cordeiro de Deus, nos devolve a esperança de vivermos a eternidade com o Pai. Porque fomos criados, queridos, para viver com o Pai. Deus nos criou para vivermos com Ele, para Ele. E nós precisamos entender que a eternidade, ela é uma realidade. Nós precisamos definir com Jesus a eternidade com o Pai, ou sem Jesus o inferno, dores. Portanto, segundo, diga entrega. E terceiro, a ressurreição de Jesus, que é a nossa salvação. A ressurreição de Jesus estabelece para nós a salvação. Somos salvos em Cristo Jesus, libertos da morte eterna. Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. E este é o verdadeiro Natal, querido. Verdadeiro Natal. Então abra as portas do seu coração, da sua mente, para que Jesus possa entrar e fazer morada. Quando ele diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Será que nesses dias Jesus vai cear na sua casa? Ele vai fazer parte da sua casa? Nesses dias recebemos presentes, inclusive, gratidão a várias pessoas que até nos presentearam. Muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão pelos presentes. Também presenteamos alguns, mas o maior presente que Jesus espera é a sua vida, a sua entrega a Ele, querido. Definitivamente a sua entrega a Ele, viver por Ele e para Ele. Não há melhor presente que Jesus queira. Então pense nisso. E é interessante, a história mostra que o universo, os magos e alguns pastores, somente eles receberam o Messias, o prometido. Não tinha lugar para nascer, não é isso? Havia um recenseamento naquele lugar, e nós sabemos que Lucas no capítulo 2, versículo 1, havia um decreto de Augusto, o imperador César Augusto, para o recenseamento popular. Então,
Belém da Judéia estava lotado, não tinha espaço. Eles tentaram até algum lugar, porque Maria estava pronta a dar o bebê, a nascer Jesus. E aí então nasceu num estábulo, numa estrebaria, numa manjedoura, num coxo, enfim. E assim então inicia uma história redentora na terra através do nosso Senhor Jesus. Então, diante de tudo isso, aquele que os profetas haviam anunciado, mas foi rejeitado desde o seu nascimento. Diante das promessas, através dos profetas, havia dúvida, havia uma incredulidade, havia medo. Mesmo o povo escolhido por Deus não receberam. Não é isso que João disse? Os que para quem ele veio não receberam, mas todos quantos receberam passaram a ser filhos de Deus. Somos nós, amém? Portanto, querido, como é importante nós entendermos isso. Jesus é a promessa da vida eterna. Nós acreditamos e vamos para a eternidade, ou não acreditamos e vamos morrer no deserto. Então, se olharmos aqui para Mateus no capítulo 2, eu quero mencionar aqui alguns textos que vêm de encontro, claro, com essa data tão importante, mas o capítulo 1 de Mateus, os evangelhos citam o nascimento de Jesus, mas em Mateus ele traz uma clareza muito importante para esse momento, e nós olhamos para esse texto e diz, capítulo 1, no versículo 21, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Ela, Maria, mãe de Jesus, essa mulher amada, respeitada, honrada, ela foi uma mulher jovem que decide ouvir a voz de Deus através do anjo e assume uma responsabilidade tão grande. Deus a escolheu, amada, não idolatrada, mas amada, respeitada. Maria cumpriu o propósito. Todos nós nascemos com um propósito, não é isso? O propósito de Maria era que ela pudesse trazer no seu ventre o libertador, o salvador, o Messias, o prometido. E esta mulher deve ser também lembrada, respeitada e amada. Mas também ela não estava sozinha. Nós temos que lembrar também que José é um homem que naquela época aceitar estar com uma mulher grávida, hoje já não seria tão simples. Hoje talvez você se casar, estar com uma mulher, acompanhar uma mulher que o filho não é seu, não é nada tão simples assim. Imagine naquela época, Maria seria apedrejada, José protegeu Maria, e se você vê o texto, no versículo 19 diz, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente, ou seja, olha, não vou me meter com isso, não sei de onde que veio isso, então eu vou me afastar, não quero também infamá-la e tal. Um homem correto, um homem digno, respeitador. Enquanto ele ponderava nessas coisas, em decidir o que fazer, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aleluia! O que estava no ventre dela era do Espírito de Deus, querido. A promessa, o Cordeiro de Deus. E depois o versículo 24, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Não a tocou, não teve relacionamento com ela, enquanto não nascesse Jesus. Respeitou e honrou aquela visão, aquela palavra dada pelo anjo. E seguindo, nós olhamos sobre o capítulo 2, Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, e eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e lhe perguntavam, onde está o recém-nascido? O rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo.
Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes. Fico pensando eu. O cara falou, o quê? O rei dos judeus? O rei sou eu. Espera aí, está nascendo alguém para disputar comigo? Quem que é este? Ficou irado esse homem e fez tudo para que pudesse matar essa criança. Mas assim que então que ele ouve essas palavras, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei e com eles todo Jerusalém. Jerusalém ficou de ponta cabeça, nasceu o Salvador, o Messias, o prometido. E olha que coisa, gente. Então, olha só, Herodes convocando todos os principais sacerdotes. Se você for estudar, eram 70 escribas, aqueles homens que estavam no sinédrio, entre sacerdotes e escribas, 70 homens e foram consultados. Versículo 5, os sacerdotes e escribas do povo indagavam deles aonde Cristo deveria nascer, perguntando aonde nasceria o Cristo, esse que os magos estão falando. Ele ficou surpreso, ele não sabia dessa notícia, ele não tinha essa informação, ele não conhecia as Escrituras, ele era ignorante à palavra de Deus. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, cada dia mais. Em Belém, da Judéia, responderam eles, os escribas, os sacerdotes, lá no sinédrio. E eles então disseram, em Belém da Judéia, responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Anunciaram a palavra dizendo, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Belém da Judéia, porque te sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Irá apacentar, irá salvar, irá libertar o povo da morte eterna. Jesus. O que me chama a atenção, que ele diz, está escrito, a Torá. Eles tinham a Torá nas mãos, e a Torá escrita em hebraico, em alguns textos em aramaico, mas uma narrativa onde eles conheciam exatamente o que estava por vir. E o que chama a atenção é que esses homens, eles acabam não dando importância alguma àquela revelação que eles mesmos haviam anunciado. E assim os magos continuam a sua trajetória até Belém da Judéia, para encontrar com Jesus, porque esses homens eram reis, 3 reis de cada país, que alguns dizem que eles viriam da Babilônia, outros dizem que eles viriam, me esqueci agora, enfim, vários lugares eles vinham do Oriente. E é interessante que a estrela no Oriente mostra que eles estavam no Ocidente. E alguns estudos mostram que eram mais ou menos 900 quilômetros de distância, a cavalo. 900 quilômetros hoje, você pode ir daqui, Mococa, a Rondonópolis, no Mato Grosso, praticamente 900 quilômetros, é uma boa jornada. E esses homens trouxeram presentes, eles queriam presentear o rei. Eles estudavam as estrelas, o universo, e viram uma estrela. Essa estrela, eles foram persegui-la exatamente aonde estava nascendo Jesus, da mesma forma que essa estrela brilhou, aonde o anjo também falou com os pastores de ovelhas. Portanto, você percebe que o anjo do Senhor fala com Maria, fala com José, até porque depois que o anjo fala com Maria acerca de que ela estaria gerando no seu ventre o Messias, o libertador, o Salvador, o Emanuel, o anjo não falou mais com ela. Todas as vezes o anjo falou com José, o anjo falando com o sacerdote. E é interessante que o anjo fala com Maria, fala com José, o anjo fala com os pastores, mas não fala com os sacerdotes, com os escribas. Por que será, queridos? O anjo não fala com eles, não fala com esses homens
Creio que a religiosidade, a cultura, a incredulidade, a indiferença e outros interesses não fazem eles reconhecerem a Cristo Jesus. A história nos ensina muito, e o nascimento de Jesus, ele estabelece um tempo novo na terra. O nascimento de Jesus moveu a terra, moveu os céus, e precisa mover o nosso coração, a nossa vida, querido. A presença de Jesus na terra precisa ser marcado como foi no universo, no nosso coração, na nossa mente. E ele diz: eu vou, mas eu deixo o meu Espírito. A presença do Espírito Santo de Deus hoje na terra precisa ser notória na nossa vida, porque a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Nós precisamos viver no Espírito de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Assim disse Jesus que deveria ser, e nós precisamos entender e trazer à memória que o nascimento de Jesus precisa reacender essa chama no nosso coração, de esperança, de vida, de recomeço, de reconquistas, de reconciliação, de redenção dentro de nós. Amém, queridos? Eu creio nisso. Portanto, nós precisamos entender, viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O nascimento sempre tem um presente. Sempre quando alguém nasce, recebe um presente. E aniversário tem presente. E Jesus deseja que você esteja presente, que você seja o presente, e esteja na presença dEle, aonde Ele estiver, que você possa estar presente. Esta é a vontade do Pai, que nós sejamos o presente e possamos estar na presença dEle em todo o tempo. Todo o tempo. Você crê nisso? Glória a Deus. Quero que você então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, faz uma reflexão quanto Jesus Cristo ele faz parte da sua vida, o quanto Ele reina e vive na sua vida. O desdobramento da vida de Jesus Cristo é algo extraordinário, querido. Ele nasceu para se identificar com você. Jesus nasceu para se identificar com você. Jesus, homem, se identificando com o homem e mostrando que como homem Ele podemos vencer, porque Ele venceu. Jesus, homem, venceu na terra. Jesus, homem, venceu na vida. Jesus, homem, venceu a morte. Ele não desistiu, porque Ele tinha um propósito. Então saiba, Ele nasceu para se identificar com você. Ele nasceu para viver com você e por você. Ele nasceu para morrer por você. Ele nasceu para você renascer. Jesus nasceu para que você possa renascer em Cristo. Nele e para Ele são todas as coisas, querido. O nascimento é mais do que um momento, é um acontecimento que expressa a manifestação de Deus. O nascimento é a obra do Criador, é a permissão do Eterno. Creia nisso, viva isso, deixe manifestar a glória de Deus na sua vida. A reconciliação que nós podemos ter em Cristo Jesus está à nossa disposição. Você tem a oportunidade hoje de reconciliar com Cristo. Antes de se reconciliar com Cristo, eu preciso reconciliar com as pessoas, porque se eu digo que amo a Deus que eu não vejo, como eu digo se eu não amo aqueles que eu vejo? Querido, reconciliação, restauração, redenção passa pela cruz. Na cruz você precisa deixar. Jesus deixou tudo, entregou tudo, a sua própria vida naquela cruz. Você precisa deixar nesses dias as coisas velhas, o passado muitas vezes que tem trazido
algo tão presente dentro de você, coisas que já passaram, que não dá para voltar mais, e que tem roubado a sua alegria, a sua esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança, é a nossa aliança. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, querido, a ressurreição, o advogado, o Senhor dos senhores, o homem de dores, o cabeça da igreja, o sumo sacerdote, a água viva, o pão da vida, a rosa de Saron. Querido, o Alfa, o Ômega, o Messias, o Mestre, o Mediador, o amado, a imagem do Deus invisível, o bom pastor, a luz do mundo, a imagem do Deus invisível, o Verbo, a pedra angular, o Salvador, o servo, o autor e consumador da nossa fé, o Todo-Poderoso, o Pai eterno, o leão da tribo de Judá, o grande eu sou, o Rei dos reis, o príncipe da paz, o noivo, o filho unigênito, o maravilhoso, o conselheiro, o Emanuel, o rei dos judeus, o rei dos reis, o profeta, o redentor, a âncora, a brilhante estrela da manhã, o santo dos santos, o caminho, a verdade e a vida. Ele reina para sempre. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Exalte esse nome, o nome sobre todo nome. Glorifique esse nome, chame por esse nome, se renda a esse nome, exalte esse nome, o nome sobre todo nome. Reconheça Cristo, o seu Salvador, o seu Senhor. Renove a sua aliança nessa noite. É tempo de renovar a sua aliança com Cristo. Ele nasceu, Ele vive e reina, e vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada e te esperando para dançar. exalte ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Declare esse nome, receba esse nome, exalte esse nome, declare o Cordeiro de Deus. Ele é tudo em nós, e nós te exaltamos, Senhor, glorificamos esse nome. Oh Pai, Jesus, 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 esse é o nome. Aleluia. Pode erguer sua voz, vai. Yeshua, aleluia. Yeshua, reconhecemos o teu nome, Senhor. Exaltamos o teu nome, Senhor. Todo joelho se dobrará diante de ti, Senhor. Exaltado seja entre nós. Graças te damos, Senhor. Querido Jesus, por muitas gerações tem sido anunciado. Jesus tem sido anunciado desde o princípio. Na árvore da vida Ele tem sido anunciado. Jesus estava desde o princípio. Ele é o princípio e Ele é o fim.
Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Portanto, não abra mão de ter uma vida na presença dEle. Não só comemoramos essa data, mas precisamos trazer em nós a necessidade de vivermos intensamente na presença dEle. Ele entregou tudo por cada um de nós. Timóteo diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que desceu na terra, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e cumpriu o seu propósito. Viva o propósito de Deus, vivendo com Jesus Cristo. O propósito de Deus inclui Jesus na sua vida, querido. Não abra mão. Por gerações e gerações e gerações, Jesus tem sido anunciado, profetizado, esperado, mas rejeitado por muitos. Rejeitado por muitos. Até porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. E nós precisamos, como filhos amados de Deus em Cristo Jesus, nós precisamos ser a voz que ecoa nessa geração. Essa geração precisa ouvir falar de Jesus. Nós somos a esperança em Cristo Jesus. Nós somos a boca de Deus na terra. Que você possa anunciar para esta geração, querido, porque todos quanto receberem serão chamados filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque Ele vive e reina para sempre, e nele eu tenho vida eterna. Me ajuda, Espírito Santo, a viver intensamente na presença de Jesus Cristo, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Redentor, hoje e sempre. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Yeshua, o nome sobre todo. Yeshua. Glória a Deus. Vamos partir para o encerramento. Sente um pouquinho. Mais um pouquinho, nós vamos já partir para encerrar. Não podemos sair deste lugar sem deixarmos uma semente no altar de Deus, uma semente poderosa. E sabemos o poder que há em uma semente. Quero convidar o Davi, nosso querido Davi, para que ele traga uma meditação nessa hora tão importante também de